Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Aproveitando aqui uma parada para tocar num ponto. Todo mundo está dando opinião também, nós vamos aqui dar uma opinião também. Achamos que temos condição. Agora em 2026, completam 14 anos que nós participamos oficialmente de missões de busca e salvamento terrestre. Isso, claro, se pegar a vida de montanhista toda, ajudando outras pessoas, já ajudamos, não missões complexas, mas ajudando pessoas perdidas, com frio, sem comida, nesses ambientes, mas oficialmente, quer dizer, engajado mesmo em missões com equipes das forças de segurança do Estado também. Isso agora em 2026, completam 14 anos participando de missões reais, de vários tipos. Busca e salvamento terrestre, vasculhamento de áreas também de encostas montanhosas, com rio, queda de aeronave, queda de veículos na serra, que precisava fazer o acesso por áreas remotas, vários tipos. Então também tem muita gente falando por aí, então vamos tocar aqui rapidamente também. Primeiro ponto aqui, falando muito rapidamente aqui, para não ficar muito longo isso aqui, mas primeiro de tudo, aqueles que não conhecem, as equipes de busca e salvamento terrestre, busca e salvamento em geral do Paraná, na nossa opinião, são as melhores do país. As melhores do país. Na verdade, o ecossistema de busca e salvamento do Paraná, na nossa modesta opinião, são os melhores do país. Ali tem, e pegando especificamente naquela questão de montanha, tem ali os bombeiros do Paraná, são muito bons, especialmente a equipe do GHOST, Grupo de Operação de Socorro Tático, a melhor do país, na nossa opinião, é a melhor do país. O ecossistema ali, tem a equipe de voluntários do COSMO, Corpo de Socorro em Montanha, tem os montanhistas da Federação Paranaense de Montanhistas, tem o pessoal da Federação Paranaense de Montanhistas, da FEPAM. Ali realmente é um pessoal muito bom, na nossa modesta opinião, o que tem de mais evoluído nessa parte de montanhismo em geral, está ali no Paraná, tirando, claro, não estou falando que tem, pode ser, pontualmente tem outras boas equipes por aí, mas considerando como um todo, são ali. Então, portanto, primeiro de tudo, deixar, na nossa modesta opinião aqui, nosso respeito e admiração como nós estamos falando aqui, por esse ecossistema todo de busca e salvamento do Paraná, que na nossa modesta opinião aqui, são os melhores do país, nosso máximo respeito a eles. Estamos falando isso porque, nesse caso agora, dessa pessoa que se perdeu ali na virada do ano de 2025 para 2026, essa pessoa que se perdeu ali deu destaque nacional, e foi passar a virada do ano com uma guria, e acabou lá, a guria se desgarrou dele, deixou ele, parece que meio ruim, que acabou ficando para trás. Parece que tinham outros montanhistas também ali fazendo uma trilha, acabaram tendo uma falha de comunicação, deixou para trás ele acabou entrando por uma variante errada. Bom, primeiro ponto, rapidamente aqui para nós, né? Pegando aqui com a nossa experiência aqui de 14 anos oficialmente participando de missões de busca e salvamento terrestre. Primeiro ponto, deixando bem claro aqui mais uma vez, o respeito às equipes do Paraná, fizeram tudo certo. É assim, acontece isso, fizeram tudo certo e acabou, é frustrante às vezes para as equipes que vão participar dessas buscas, ou encontrar em óbito a pessoa, ou eventualmente a pessoa conseguir sair sozinha. Então, nosso primeiro ponto, nosso máximo respeito, as equipes fizeram tudo certo, e a pessoa acabou porque foi realmente envolve nisso imponderável também. A vítima conseguiu fazer um autorresgate de extremo risco. Sério, um único reparo aqui, e daí, o primeiro ponto é esse, o nosso respeito às equipes do Paraná. Mas o único reparo que nós não entendemos, nós não estávamos lá, a nossa equipe estava lá, mas isso aconteceu no fim de semana, os acionamentos foram no fim de semana, a gente estava fazendo incursões na mata, não deu para ir, e o resgate foi na segunda, daí na segunda-feira não deu para ir, mas a nossa equipe estava lá, nossos parceiros estavam lá, nós poderíamos ter ido, assim, fomos acionados também para ir, mas não deu para ir, mas então eu não estava lá, então não dá para dizer exatamente o que aconteceu, mas um fator que estranha é como foi autorizado a tantas pessoas isoladamente subirem para, teoricamente, participar do resgate. Não entendemos como é que isso aconteceu. O voluntariado sempre é importante e ajuda muito a maximizar as buscas, especialmente em áreas grandes como aquela. Tem um pessoal muito bom que conhece, as equipes se queimam rapidamente, o desgaste é muito grande. Se a aeronave ou o helicóptero conseguir fazer infiltração em pontos mais próximos, isso facilita muito, mas em algumas situações ali o tempo estava bem fechado, não era possível. E ali no Pico Paraná, nós conhecemos sim, teve uma época que a gente ia bastante para toda aquela região do Paraná, agora recentemente nem tanto, mas uma época que a gente ia muito para lá. Então uma trilha não é para iniciante realmente, é uma trilha difícil, cansativa chegar até aqueles pontos, então ajuda muito mais se queimam. Então sempre é importante ter pessoas bem treinadas, mas não entendemos como é que foi autorizado tantas pessoas individualmente participarem daquela missão, não entendemos como é que isso aconteceu. E daí fica aqui só uma incompreensão, daí sendo apropriado. Não entender como foi autorizado. O voluntariado sim, mas se engajando em outras equipes. Nas missões que nós participamos não existem heróis, não existem lobos solitários. E muito menos é inapropriado esse que se costuma chamar de turista de resgate, que é a pessoa que vai lá ou de curioso para querer fazer postagem. Muitos que estavam lá, talvez ou só foram para fazer postagem, ou ainda que na boa intenção, colocaram em risco eles mesmos e
toda a missão também, porque ficar andando naquela região, nós vimos algumas postagens aí de alguns lobos solitários desses fazendo buscas lá, teoricamente, sozinho, extremo risco, andando sozinho lá, aquela região é perigosa, tem vários buracos ali, várias valas, várias fendas que podem cair ali, o tempo fecha ali, pode a qualquer momento poderia acontecer uma situação muito grande, muito pior. Então não sabemos como que foi autorizado subir aquilo lá, não sabemos se subiram junto e se desgarraram, não sabemos, estranheza, isso para nossa opinião, não foi apropriado. E aqueles que foram só para fazer postagem, nosso repúdio aqui, total inapropriado, ir lá só para... Alguns dizem que vão lá para ajudar, mas na verdade estão indo lá não é para ajudar, é para fazer realmente a postagem, para aparecer. Aqueles que foram na boa intenção e se colocaram sozinhos nesse cenário, tomara que aprendam, né? E não façam mais isso. Não existe missão de uma pessoa só. Tá, pontualmente já teve, a gente já viu isso. Por exemplo, tá lá o cachorreiro, o binômio, o cão condutor no quartel dos bombeiros, por exemplo, é um acionamento de urgência, só tem ele. E daí o cara tem que ir lá, o binômio, o cão, o cachorro, mas não estão regularmente sozinho. Ele e o cão ajuda bastante. Mas nós já topamos isso, fomos para a missão depois, posteriormente. Daí se juntamos a essa equipe, daí começamos a ajudar a navegação, por exemplo, que é muito difícil fazer a missão sozinho. Mas são casos muito pontuais de uma pessoa fazer missão. O procedimento não é missão, não existe missão de uma pessoa só. Nada impede de haver o fracionamento da equipe para fazer um vasculhamento maior da área, mas isso tem que ser muito bem planejado, com comunicação, GPS, todo mundo, para fazer esse fracionamento da equipe, eventualmente desbordar ali, para isoladamente fazer. Mas fazer sozinho, do jeito que foi feito ali, não entendemos e fica... É incompreensão e ser inapropriado. Do outro ponto também aqui, rapidamente, da pessoa aqui, não vamos ficar mencionando o nome, mas todo mundo sabe qual é, desse Pico Paraná, agora na virada de 2025 para 2026. Mas enfim, aqui na nossa modesta opinião, todo mundo já deu opinião, também vamos dar a nossa opinião aqui com base nesses 14 anos de missão de busca e salvamento terrestre, né, para incentivando outros que não tentem de maneira nenhuma, nem pensem em se colocar em uma situação como essa. Nós aqui nós já ficamos desorientados, sim, perdido geralmente, realmente não, mas desorientados, sim. Especialmente na época mais antiga, somos mais antigos, que não tinha GPS, era tudo na bússola e nas cartas topográficas, quando se conseguia, ou nos croquis e roteiros que outros montanhistas faziam, daí se pegava o roteiro e os croquis e ia seguindo isso. Mas realmente, se perder, se desorientar, isso pode acontecer, já aconteceu com a gente aqui. Mas naquele caso ali, especificamente, na nossa modesta opinião, a pessoa que se perdeu lá, tudo bem, se perder pode acontecer, ele estava subindo, e uma coisa é você subir prestando atenção na trilha, outra é você subir com alguém que conhece a trilha, daí você não presta tanta atenção nos detalhes, vai conversando, se distrai, especialmente à noite, não sei se ele subiu à noite, de madrugada ou não, parece que foi isso, ainda mais se estiver passando mal. Então, se tivesse alguma fita, algum local ali, algum detalhe, pode ser que realmente essa pessoa não tivesse prestado atenção, porque tinha alguém supostamente guiando ele, talvez estivesse passando mal conversando e não se atentou a esses detalhes, e por isso que talvez tenha gerado essa desorientação. Isso pode acontecer, não estamos culpando ele, isso pode acontecer. Mas agora sim, agora ponto ali. Na nossa modesta opinião, no momento que ele se perdeu ali, não sei, não entendemos bem o relato dele, parece que ele já não conseguiu subir de volta. Nós não descemos aquele vale do Cacatu, daquele rio que desce entre o Pico Paraná e o Caratuba, que desce ali para aquela região antonina, nunca descemos. Pelo nosso conhecimento, só tem dois grupos de 4, 5 pessoas que desceram aquilo ali, porque também não é uma área de tão interesse para ficar frequentando, é uma área intangível também, uma unidade de conservação do Paraná, não pode ficar descendo aquela área, então, tanto porque não tem tanto interesse ali, como porque é perigoso e é intangível também, não é para ficar frequentando. Então só tem, que nós sabemos aqui, dois grupos, duas pessoas que lá na década de 90 e depois mais dois ali no resgate descendo ali, mas é bastante difícil. Mas o que consta, aqueles que desciam até um certo ponto conseguiam voltar. Então nós não entendemos como que ele desceu até um certo ponto e disse que não conseguiu voltar, teoricamente daria. Mas a nossa modesta opinião, o que ele teria que ter feito, assim, encerrou o caminho, já parar imediatamente, tentar voltar, se por acaso não conseguisse voltar realmente, ficar estacionado naquele ponto ali, porque sabia que tinham pessoas ali em cima, a guria com que ele foi, e os outros montanhistas que estavam lá que iam dar falta dele. Então alguém sabia que ele estava lá. Não é diferente ele cair de avião num lugar desse, ou ir fazer uma trilha sozinho, que daí ninguém sabe onde é que ele está. Mas ali sabia, então se ele tivesse ficado parado, pelo menos parado, pedindo socorro ali, seria a primeira providência, ou tentar subir de novo. Se ele falou que parece que não conseguiu, não sei, né? E nunca descemos ali, mas parece que até um certo ponto é possível tranquilamente subir de novo. É ruim ali, mas daria. Então, primeiro ponto, subir de volta, não subir de volta. Segundo ponto, deveria ter ficado parado então, parado e pedindo socorro, porque teriam lá aqueles montanhistas, parece que também estavam fazendo uma incursão ali, junto com aquela guria que ele foi junto, e talvez iam dar falta, e talvez pedindo socorro, talvez escutasse. Não fez isso. Terceiro ponto, aquela calha do rio, ao que consta, ela não estava cheia, porque não estava chovendo forte naquele momento, depois fechou o tempo, mas não era uma chuva forte, então parece que inclusive pelo relato ele foi descendo pela calha daquele rio. Então, por exemplo, nas nossas missões que nós já participamos, quando tem rios envolvidos,
É um procedimento comum, nós não sabemos ali, o helicóptero fez o sobrevoo, do Batalhão de Operações Aéreas do Bombeiro fez, depois o tempo fechou, mas não sabemos, mas é um procedimento operacional padrão já, fazer o voo, o sobrevoo a baixa altura dessa calha do rio, quando possível, para exatamente saber isso, se a pessoa foi lá, foi para o rio para passar ali. E se ele desceu mesmo pela calha do rio, porque poderia, porque o rio estava com uma vazão baixa, se ele tivesse ficado parado no meio, na marginal, aqui em 2025 nós tivemos uma missão, nós não fomos, as pessoas foram resgatadas antes, mas a nossa equipe foi, mas a aeronave foi, mas eles estavam na margem. Mas como tinha sinal de telefonia, as duas vítimas acionaram o resgate, conseguiam falar com o bombeiro, e o bombeiro orientou o helicóptero, porque o helicóptero estava fazendo o sobrevoo da calha do rio, mas como eles estavam na margem, porque não dava para ficar no meio do rio, o helicóptero não estava vendo, e daí realmente fica difícil. Mas se estiver no meio da calha do rio, se movimentando, e o helicóptero a baixa altura, vai ver. É muito difícil não conseguir ver se o helicóptero conseguir fazer um sobrevoo. Então, seria o outro ponto, ele ficar parado naquela calha do rio, já que não estava chovendo forte, não digo dormir lá, mas pelo menos se ouvisse o barulho do helicóptero, ele falou que ouviu, por exemplo, que não sabemos se ele fez isso, mas é procedimento operacional padrão, fazer o sobrevoo por essa calha ali do rio para eventualmente esperar ali. E daí só realmente depois, né, de 3 dias, vamos supor assim, que não tivesse sinal nenhum de tentativa de resgate, e daí realmente tentar investir na descida como ele fez, que foi temerosa realmente, é só pegar na internet o relato que ele fez, que ele pulou cachoeira de mais de 20 metros, se é verdade, tem uma cachoeira lá, pelos relatos tem lá, realmente deu sorte de não se machucar, deu sorte que a vazão do rio estava baixa, ele conseguiu vir por ali. Nós já subimos aqui em missão de resgate, pela calha do rio também, de um rio de montanha, porque não sabia que em outros tempos a telefonia não era tão boa, não tinha tanto sinal, hoje tem mais sinais, mas tinha que subir porque não sabia que ponto estava, o rio estava baixo, dava para subir, mas tem pedras gigantescas do tamanho de casas, de carro, que você tem que ir vencendo e contornando, vai pela margem, extremamente difícil, cansativo, mas poderia, mas só numa situação realmente extrema, que não tivesse possibilidade nenhuma, não logo no primeiro dia, que é a impressão que dá isso, que ele já pegou no primeiro dia e já começou a descer tudo. Talvez, né, talvez pânico, não sei, levou ele a fazer isso, mas esse ponto na nossa avaliação não foi apropriado. Tinham pessoas com ele. Então, para resumir, para finalizar aqui nosso pitaco aqui também nessa missão, já que tem um monte de gente falando sobre esse assunto. Primeiro, equipes do Paraná, na nossa opinião, melhores do país. Fizeram tudo certo, mas realmente foi um fato inusitado, a maneira como os fatos aconteceram e a maneira como ele foi seguindo ali, sem dúvida alguma, teve muita sorte. Não foi nem tanta técnica, foi realmente muita sorte. Teve, sem dúvida alguma, muita resiliência. Para ir descendo ali, passar frio, todo molhado, sem dúvida, sem equipamento, sem alimentação adequada, sem dúvida teve muita resiliência, mas foi um fator, sem dúvida alguma, de sorte ali. Mas as equipes do Paraná fizeram tudo correto, inclusive estavam destacaram uma equipe para subir ali pelo litoral de Antonina, ali não sabe nem se ia encontrar, porque se ele estava pela calha do rio, com o barulho do rio ali, mesmo que elas viessem apitando, se elas não subissem pela calha do rio, viessem por alguma margem, talvez nem encontrasse ele. Mas enfim, o primeiro ponto, as equipes do Paraná fizeram tudo certo, tudo que tinha que fazer deu certo, nosso máximo respeito, a não ser esse ponto de não entendemos como tantas pessoas ali individualmente subiram para ajudar nesse resgate de forma isolada. Isso para nós, não sabemos o que aconteceu, se foi autorizado ou não, se elas entraram por outro acesso, mas é inapropriado. Mas no mais, o nosso máximo respeito. Segundo ponto, esses equívocos que essa pessoa ali, o motorista ali, se perder, ninguém está livre, né? Ninguém está livre, pode acontecer, mas os equívocos que ele fez ali ao tentar já forçar aquela progressão, fazer um auto-resgate já naquele primeiro dia, desnecessário, sabendo que tinham pessoas com ele ali que iam dar falta, talvez ele gritando socorro ali, talvez pela voz ali se orientaria, né? Talvez tentar subir de novo ali, ou só ficar parado ali. Aqui em 2025 nós tivemos 2 resgates aqui no mesmo local, uma montanha de 1.200 metros de altitude, mais ou menos aqui. 2. A pessoa ficou parada, conseguiu acionar por telefone, porque pegou o sinal de telefonia, está melhorando. Chegamos lá, estava na missão também, ele só estava com hipotermia, mas foi resgatado. Num outro, também nós estávamos na missão, ele pediu, mas quis se movimentar, conseguiu fazer o acionamento, foi indicado para ele ficar parado, mas acabou se movimentando e caiu 2 vezes e acabou morrendo. Daí caiu a 200 metros. Se ele tivesse ficado parado, teria também sido resgatado. Então o autorresgate é importante às vezes, mas em situações extremas. Nesse caso aqui do Paraná, dessa virada do Réveillon de 2025 para 2026, naquele momento, pelo menos os primeiros dias ali, do primeiro dia pelo menos ali, e dia e meio pelo menos, foi absolutamente desnecessário se expor daquela maneira ali. Foi muito mais por, não sei, por pânico ou por não pensar direito ali, ou por não entender, nem conhecer a região e saber o tamanho dos perigos que ele passou. Esse, portanto, aqui, breves considerações sobre esse resgate aqui da nossa experiência do rastreamento humano.